pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Aqui estamos nós de novo. Pipe e eu aqui para mais um GR de bolso, né, Pipe? Estamos de volta, senta aí, sinta-se em casa. Isso aí, já pode pegar a sua Coca Zero, Pipe? Coquinha zero, né? Geladinha. Para mim é café, sempre. Pega aí seu cafezinho, se você não é como eu, tem intolerância à lactose, pode ser um cappuccino. Ou se for o GR do Felipe Americano, uma água com gás com shot de limão. Olha, gente, a gente vai conversar hoje sobre a lição aí que a gente vai, todos os GRs vão acompanhar, e que você encontra também no nosso aplicativo da Ponte. Onde você encontra a pregação, você encontra também muito fácil a lição do GR do dia. Então, se você às vezes não está conseguindo aí, né, Pipe? É só clicar que já aparece embaixo. Já aparece a lição embaixo aí da pregação. E você pode fazer com um amigo, talvez em família, né? Se você não pode frequentar um GR por enquanto, beleza? E Pipe, pra gente começar aqui hoje, primeiro eu queria falar que foi muito legal ver o que o pessoal achou do primeiro episódio, né? A gente ficou assim, será que vai pegar esse negócio ou não? E o pessoal falou até lá no grupo, você viu? Eu adorei, mas eu tenho uma reclamação. Ninguém falou nada comigo, só com você. Ou seja... Porque eu sou mais legal, né, cara? Para, só. Ninguém mandou, não, Pipe, adorei, só pra você, ué. Sacanagem. Gente, fala pra ele também, tadinho, olha lá. Eu tenho essa carinha de sério. Não, o pessoal veio aqui na igreja, abraçou, falou, nossa. Foi super legal. E sabe do que eles falaram também? Da gargalhada, da risada. A gargalhada que quem trabalha na igreja escuta. A minha sala é 3 salas depois da sala dela. Eu escuto ela na sala dela, só pra você ter ideia. É isso aí, ó. E pra gente começar aqui, a gente vai pensar um pouco no que o Pipe trouxe pra gente nessa última pregação. Foi uma pregação muito importante pra nós como igreja, né, Pipe? E talvez, assim, isso acontece no GR também, né? Às vezes a pessoa não pôde vir ao culto, não teve ainda a oportunidade de ouvir a pregação. Então, de forma geral, o que foi essa palavra aí pastoral que você trouxe pra gente no domingo? Olha, uma das coisas mais importantes é a gente entender qual que é o caminho de pastoreio que a igreja local se propõe. Então, eu trouxe uma ideia daquilo que é ser pastor, qual que é a função de um pastor, né, que é justamente equipar os santos para o serviço mútuo do corpo de Cristo, já que todos receberam um dom espiritual e devem servir. Por quê? Porque é esse corpo que gera a edificação do corpo para que a gente chegue à maturidade, né? Então, foi isso que a gente viu também sendo apresentados aos círculos da ponte que nos levam, como igreja local, como que os pastores da igreja organizam o cuidado, o discipulado da igreja para o nosso... para que todos cresçam e cheguemos juntos à maturidade de Cristo. O Pipe, teve uma pergunta ali, né, que a gente pode usar aqui de quebra-gelo aí. Você lembra qual que é a pergunta do quebra-gelo? Não. Gente, a pergunta do quebra-gelo é a seguinte: na sua opinião, qual é a maior responsabilidade de um pastor? Então, qual seria, eu acho que, pra gente pensar, né, vamos considerar assim... Se a gente ainda não tivesse ouvido a explicação que você deu no domingo, tá? Pra ser bem honesto. Eu dei 5, né? Então, mas aí pra gente Mas tem uma ali que é 10 vezes Agora eu já fiquei com medo de escolher errado, entendeu? Então fala a sua aí, vamos ver. Não, ó, vou desconsiderar, vou fazer de conta aqui que eu não vi a pregação. Então, pra mim, se eu ouvisse antes da pregação essa pergunta, eu falaria isso. Posso continuar aqui? Você vai me deixar? E aí é o seguinte, eu falei, ó, que pra mim tinha a ver com, primeiro, a questão do cuidado das pessoas, então o ensino, ensinar, e aí a partir um pouco do que eu vejo você fazendo aqui. Então, assim, antes da sua pregação, mas o que eu vejo que você faz aqui. Tipo, escolher a dieta da igreja, que é uma coisa que você sempre fala, Então, assim, escolher, pensar o que vai ser pregado no púlpito e de que forma isso vai reverberar nos grupos, nos estudos, né? Então, de alguma forma, quando eu penso, né? E isso também é uma mudança, tá? Para mim,
E eu não sei, aí você que está ouvindo a gente também, se você já teve outras concepções, porque eu também já tive concepção de pastor como assim, pastor é aquele que gere a igreja, mas no sentido assim, também organizacional, sabe? Então, também. tipo assim, uma gestão mais, quem contrata gente, quem, tipo assim, o chefe de uma empresa, como se fosse isso, é assim que eu pensava antes. Sim. Aí depois eu entendi que tinha mais a ver, assim, até a sensação de que tem pastores diferentes que compõem o grupo com funções diferentes, que é o que eu vejo aqui na igreja, né? Que eu acho que até você explicou no final, eu acho. São dons diferentes, muitas vezes, dentro de uma mesma nomenclatura. Vamos dar aqui um exemplo, né, de um evangelista e um pastor-mestre. São dons diferentes, mas na nossa cultura, todos eles recebem o PR na frente, né? Sim. O que, de fato, não deveria, porque o pastor é um dom, né? O título, a função é outra coisa, que seria mais, como eu disse, um líder, um presbítero, um reverendo, né? Algo para diferenciar. Mas já está na cultura e a gente não tem como alterar isso, só trazer a consciência que dom é uma coisa, a função, né, ela parte de um dom, mas ela não é o dom em si mesmo. Sim. E é interessante, eu não sei se você que está aí já pensou também, né? Por exemplo, para mim, eu sempre ficava meio confusa, porque como eu pensava que o pastor era todas essas funções em um, tipo assim, na minha cabeça antes, o pastor era um faz tudo, entendeu? Da igreja. Não, ele faz tudo dentro da igreja. Mas sabe uma coisa? Tipo assim, por exemplo, tem pastores que têm dons diferentes. Não, sim, mas... Mas eu digo assim, porque as pessoas podem julgar mal o pastor com base na percepção. Vamos supor, você tem um jeito. O Felipe americano tem outro jeito. Aí a pessoa... dependendo do dom. Exato. Todos nós temos dons iguais, todos somos pastores, mas dentre outros dons e talentos, nós somos muito diferentes. Exatamente. Isso molda o nosso jeito de pastorear. Sim. E é importante... Mas qual que é o maior desafio de um pastor? Para você. E para você que está em casa? Para você. Para mim, o maior desafio é lidar com as relações na igreja. Tipo assim, então, talvez assim, passa um pouco pela questão do discipulado, né? Tipo, porque eu acho que assim, é difícil lidar com gente, né? Eu acho que cada vez é mais difícil. E aí eu fico pensando assim, às vezes o pastor tem que não só ensinar as pessoas, tipo, individualmente, mas ele tem que ensinar as pessoas como corpo, e isso inclui ajudar, inclusive, na comunicação entre elas, resolver conflitos, né? Às vezes mover um pouquinho a pessoa que está muito ali dentro de si, ou a pessoa que é muito expansiva e que está entrando nas áreas dos outros. Tipo, para mim, eu acho que esse deve ser o maior desafio. Olha, certamente esse é um deles, mas o maior desafio para mim de um pastor são os seus hábitos invisíveis. Porque é muito mais fácil para mim resolver o seu problema do que o meu. Então, por quê? Porque um pastor que é um líder da igreja, ou seja, ele tem o dom pastoral e ele tem a função pastoral, né? Ele tem que modelar a vida cristã, como eu disse. Então, ele precisa ser alguém mais maduro, ele precisa ter, né, ser manso, humilde, ou seja, ele tem que ser alguém que as pessoas enxergam e falam assim, não, esse cara é alguém que pode ser imitado. Obviamente não é perfeito e não deve ser, né? Porque uma das coisas que eu percebo que as pessoas gostam de mim é porque eu compartilho das minhas fraquezas e das minhas lutas. Mas isso também faz parte daquilo que é o maior desafio, são os hábitos invisíveis. É o quê? É viver a vida cristã, né, como um cristão. Ou seja, muitos pastores, eles têm o dom, eles conseguem, eles pregam bem, eles cuidam bem, mas quando você vê escândalos, é justamente isso. O escândalo é um pastor que não cuidou dos seus hábitos e que só se preocupou em performar para os outros. Então, a coisa mais difícil para mim, né, e talvez para qualquer um, não é resolver o BO dos outros, é resolver os meus, é resolver o meu orgulho,
resolver as minhas coisas, é ler a Bíblia todos os dias, é estudar, é ter, né, é ser um homem, né, que cuida de casa, que cuida dos filhos, que ama a esposa. Essas coisas são certamente as mais difíceis. São as coisas que nós somos, amamos? Sim, mas essas coisas que são as mais difíceis. É muito mais difícil porque os meus filhos sabem quem eu sou 24 horas. A Débora sabe. Então, é isso, assim, ser pastor, das 5 coisas que eu disse, a mais difícil é modelar a vida cristã. Por quê? Porque quando vem escândalos, vem por causa de maus hábitos invisíveis. E isso gera, né, um efeito cascata. Sim. Quando um homem de Deus cai, né, muita gente cai atrás. Então, aos pastores, aos líderes que porventura estão me ouvindo agora, cuide dos hábitos invisíveis da sua vida. Sim. Essas são as coisas mais importantes. É justamente a saúde como um todo, saúde espiritual. Sim. O Pepe, talvez uma dúvida que não sei se surge aí para você também, mas você falou em diferentes momentos, tanto agora quanto na pregação, isso é função, isso é o dom. Talvez não sei se é claro para todo mundo a diferença entre função como pastor, dom pastoral. Talvez acho que seja legal explicar. É porque assim, o dom, ele é dado por Deus a várias pessoas. Mas muitas pessoas têm um dom ainda não desenvolvido, vamos assim. Ou seja, ela esconde o dom, ela não usa o dom. Então, assim, a função do líder da igreja é aquele que pegou o seu dom, reconheceu que ele tem, serviu a igreja, foi reconhecido pela igreja, logo ele tem ovelhas e tem o reconhecimento da igreja que ele opera nesses dons com constância. E aí ele tem a sua função. Ele é aquele que a igreja diz, olha, você preside sobre nós. Então, não é só o dom pastoral, é um dom de liderança pastoral. Porque muitos pastores podem ter um dom de ensino cuidadoso, mas não tem, talvez, a capacidade de uma liderança mais ampla. Isso faz parte de outras coisas, mas então é igual. Quando você pega igrejas diferentes, quando você pega um excelente pastor, é de uma igreja com 100 membros, provavelmente ele não tem um dom de liderança tão forte, apurado, como um dom de um cara que hoje preside uma igreja de 1.000, 2.000 membros. Por quê? Porque essa organização da sua liderança, essa delegação, essa criação de todos esses meios e processos que vocês veem até aqui na ponte, isso é sim parte de dons dos líderes que aqui estão, certamente. Então, mas isso é muito chave, assim. Um pastor ordenado é alguém, ou deveria ser alguém, que já desenvolveu essas coisas que eu disse aqui. Ou seja, ele é reconhecidamente alguém que tem constância no serviço do seu dom. Então, falou assim, esse cara é pastor. Igual, existem líderes aqui na ponte que a igreja já falou assim, opa, peraí, ali tem um dom. Ainda não são ordenados, uns porque nem querem ter essa função, mas eles têm o dom reconhecido dentre nós. Isso é lindo de ver. Sim, e não é um problema, né? Não é um problema. E, assim, você pode pegar aí sua Bíblia já, né? Porque em GR a gente lê Bíblia, né, gente? Tem que então ler, pega né? sua Bíblia aí, todo mundo, abre a Bíblia em Efésios 4, 1 a 16, que foi o texto que a gente ouviu o Pipe ler, e ele vai fazer isso aqui também agora. Lê pra gente. Vamos aí, lá. Pipe. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam,
com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Pois foi por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza sua função. Amém. Amém. O Pipe, pensando aí nesse texto que você leu, né, uma das perguntas que aparece aqui pra gente, se você está acompanhando aí também no seu estudo, é quais das qualidades da unidade da igreja, discutidas nos versículos 1 a 3, têm ajudado ou faltado a você para promover a união com os irmãos? E aí, talvez para ficar mais claro, uma pergunta antecipada que eu faria é: quais seriam essas qualidades da unidade da igreja? Olha, a unidade da igreja, ela é estabelecida por Cristo. Cristo derrubou o muro de inimizade. Então, nós já somos um. E Paulo vem nos lembrar e nos ensinar que essa é uma realidade. E é por isso, então, que ele fala que façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. Sim. Nesse sentido, quais são as coisas que ele aponta que são as coisas que catalisam aquilo que já está posto, né? O ser um, humildade, mansidão e paciência, né? Então, o que nos falta? Humildade, mansidão e paciência. Sim. Nos falta por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos reativos e nós somos impacientes. Sim. Mas talvez na cultura de hoje, do fast food, da instantaneidade, a mansidão talvez seja uma das coisas que a gente menos presta atenção. Porque esse papo de ser menos orgulhoso é algo que a gente tem. Basta ver que aqui na Ponte a gente já deve ter, talvez, vendido mais de 300 livros Ego Transformado. Né? Então, é um papo que a gente tem, mas mansidão não. Mansidão não é um assunto de conversa de cozinha. Sim. Então, eu acho que no nosso meio, na minha ideia de pensar assim, o que eu enxergo é que a gente tem pouco controle de si mesmo. Então, se a gente fosse um pouquinho mais autoconsciente, e aí vale uma boa terapia, né? Sim. Ou se vale, né? A gente seria menos desunido. A gente preservaria mais porque a gente seria menos reativo. Sim. E o ser reativo é um sinal claro de infantilidade. Quem reage assim instintivamente, né? Sim. É quem não tem a sobriedade. Mostra, então, que o povo de Deus, muitas vezes, está entorpecido por coisas deste mundo, que não são as coisas que, culturalmente, crente não faz, mas fazem parte da cultura
que o crente acomoda para si mesmo. Sim. Eu fiquei... Essa foi boa, hein? Foi? Pô, cara, você aí já vai fazer um corte e colocar lá. Manda pra Jennifer. Tá melhor do que o riso da pregação. Eu fiquei pensando, você falou agora, e eu lembrei justamente de um exemplo, que é... Hoje eu estava justamente na terapia, né? Deus abençoe Daniela. E aí eu estava justamente chateada com uma situação e pensando sobre isso, assim, sobre essa questão da compaixão e dessa reatividade. Assim, sabe? Tipo assim, essa coisa de... Às vezes a gente, sei lá, você quer... Várias vezes você estava pregando, e você fala, você tem que falar a verdade em amor. Você tem que falar a verdade sem amor, então não tá certo. Mas também se você deixar de falar, o que você falou? Se deixar de falar também não é amor. Aí eu fiquei, cara, deixa eu ser sincero, eu fiquei por dentro da água, porque você não sabe como é que é a vida aqui embaixo. Eu sei, eu tenho 3 filhos e uma mulher em casa. Nossa, cara, mas eu vou te falar, viu? E muitos amigos, graças a Deus. Mas assim, é difícil assim, sabe? Às vezes tipo assim, você tem, sei lá, eu fico pensando, a minha crise hoje, né, conversando lá, era justamente essa, era tipo, sei lá, às vezes você quer fazer isso, sabe? Às vezes você faz, mas é o que você falou, parece que a gente tá num mundo tão reativo. Mas tipo... é por isso que Paulo fala, no verso 3. Façam todo esforço. Todo esforço. Mas sabe sabendo qual que é o nosso problema, Yara? Que às vezes vai falhar, sabe né? Qual que é o nosso problema? É que o esforço do cristão, ele vem depois do descanso. Tô dando uma de Paulo Júnior. Até a mãozinha, fez até a mãozinha. Vocês viram que ele fez a mãozinha de monge? Porque, olha só, porque a nossa força vem do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Então, se eu não descanso nessa ideia de eu não me rendo, que eu não tenho méritos para conseguir chegar a essa finalidade, se eu achar que esse esforço aqui, ele começa em mim, aí não dá. Sim. Mas se eu descanso na minha identidade a partir de Deus, em quem eu sou, e naquilo que Deus fez por mim, e do poder que tem em mim, por quê? Porque nós agora temos, né, Deus habita em nós, né? O Espírito está em nós. E nesse sentido, então, a gente faz esse esforço movido pelo Espírito. E aí pode ser que a gente chegue. Então, assim, como que você enxerga na sua vida e na nossa vida como corpo, porque nós somos um nesse... Né? Então, isso é muito chave. Assim, a gente precisa parar de nos enxergar como gente que não pensa no todo daquilo que nós somos. Nós somos igreja. Isso é uma realidade do nosso novo ser humano. Nós somos o novo ser humano. Então, como que você, Yara, enxerga esse esforço? Se você acha que a gente se esforça ou a gente se esforça para algumas coisas para chegarmos em outras coisas que a gente de fato quer? Essa não estava no script, então ela está pensando. Assim, vou considerar o que você falou antes, tá? Porque para mim, a princípio, era assim, porque quando eu penso em esforço, eu penso numa força que eu faço. Mas aí, pelo que eu estou entendendo, você está falando tipo de um esforço que parte do descanso, né? Eu faço a partir de uma outra força que não era minha. Isso é descanso. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, que foi uma coisa que eu ia falar no início, mas agora faz sentido. Tipo assim, quanto mais cansado a gente tá, mais reativo a gente é. Porque o nosso nível, isso é cognitivo. Nosso nível de paciência, de resiliência diminui, e aí você é menos paciente, você é mais reativo. É igual quem tá em jejum de doce. Jejum de doce, conheço. Meus irmãos aqui da igreja que estão fazendo isso. E aí eu fiquei pensando assim, talvez essa coisa cognitiva aconteça analogicamente, né, do tipo, se a gente não descansa em Deus, né, como você está falando, eu vou chegar na sua pergunta, tipo, se eu não descanso em Deus, talvez eu fique mais reativa
com base nesse esforço que é meu, né? Tipo assim, inclusive o esforço de mudar o outro, né? Então, assim, talvez, eu acho assim, resumindo, chegando à sua pergunta, eu acho que a gente, talvez até com boas intenções, a gente busca errado. Tipo, sei lá, por exemplo, eu tô pensando no contexto específico aqui que me deixou chateada. Tipo, na minha cabeça eu tava fazendo algo que era bom, mas aí a pessoa recebeu isso mal. E aí talvez a minha chateação seja por não confiar que Deus, se realmente o que eu falei é algo bom para aquela pessoa... E foi feito em amor. Intencionalmente para ela. Exato. Então, tipo assim, eu posso confiar que por mais que eu não tenha sido ouvida naquele momento, Deus vai continuar a boa obra na vida dessa pessoa. Então, isso alivia um pouco a chateação, né? E isso gera outras conversas difíceis que fazem parte do processo de amar. Sim. Né? Por quê? Porque assim, esse esforço, se ele for propriamente nosso, ele parte do orgulho. Ele parte daquilo que Paulo diz que não é o que a gente precisa para preservar o fato de sermos unidos. Então, quando eu recebo o poder de Deus que vem a partir de uma atitude de humildade do Filho de Deus, que, não sendo Deus, se esvaziou, eu parto de uma ideia de poder que está subvertida à nossa ideia de poder do mundo. É aquilo que o próprio Jesus disse, né? Porque quando ele viu Pedro e os outros perguntando e questionando quem seria o maior no reino, quem ia ser o CEO da Jesus Enterprise, né? Ele falou assim, olha, os governantes agem dessa forma, mas com vocês não será assim. O maior é aquele que serve. Por que é aquele que serve? Porque o próprio Deus que nos dá a força que a gente recebe dele, o poder que Paulo usa, várias palavras na carta aos Efésios, ele usa por quê? Porque Deus se fez humilde. Porque Deus é humilde. Então, a força que nos dá a capacidade de nos esforçar é uma força que vem de características humildes, pacientes e dóceis, e mansas, né? Então, isso traz um outro sentido para a gente, né? Mas, para isso, a gente precisa descansar em Deus. Sim. Que não é ficar estático. O descanso em Deus é se apropriar daquilo que Deus disponibilizou para nós e não ficar tentando lutar ou performar com as nossas armas. Porque as nossas armas são armas de orgulho, né? Sim. De tudo isso. E até me faz pensar assim, até quando... tipo assim, o fato de você fazer com amor não significa que você vai ter os resultados que você quer. E nisso você precisa, de novo, descansar em Deus, né? Tipo, porque eu tô pensando... Olha só, pensa que Deus enviou o seu filho porque amou o mundo. E o mundo matou ele. Exatamente. É dureza, né, velho? A gente... É dureza, cara, sinceramente, ó. Eu não sei por que Deus não fez igual os dinossauros. Ainda bem que Deus é Deus. Gente, ó, o povo reclamou, Pipe, na última vez que era pouco tempo, mas é mesmo, né? Então a gente vai finalizar aqui já, pensando um pouquinho... É só um antegozo. Né? Exato. Você tá muito essas palavras, entendeu? Tô muito... Antegozo. Um leitor voraz. A gente vai pensar um pouquinho numa última pergunta e aí já emendando ela na oração, né? Então, eu escrevi aqui no roteiro assim, gente, pra gente terminar bem crente em ritmo de oração. Então, seria pensar assim, que a gente pudesse agora pensar, você aí também na sua casa, né? Ou aqui com a gente nesse espaço,
pensar se tem alguém com quem você tem dificuldade, ou talvez até um grupo, né? Talvez que você tenha dificuldade, seja, a gente está pensando aqui na vida em igreja, né? Mas também, às vezes, em outros contextos, até com outros cristãos também, em outros contextos. Como que você pode demonstrar, a partir desse descanso, né, esse amor prático por essa pessoa hoje? Quando eu li esse hoje, eu falei assim, pô, sacanagem, deixa eu respirar primeiro, fazer umas orações, mudar... Hoje? Então é hoje, gente, tá escrito hoje, entendeu? Então você vai ter que fazer hoje. Então, tipo, talvez a gente orar eu tenho que acender um incenso primeiro. Pô, cara, exatamente. O incenso da Gigi, velho. Gigi vai me matar. Mãe, te amo. Ninguém entendeu a piada, mãe. Ninguém entendeu. Só o Pipe que sabe, tá? Fica em paz. Então, tipo, pensando assim, Pipe, pra gente orar nesse sentido, inclusive reconhecendo que a gente não dá conta disso, né? Exatamente assim, quando eu li essa pergunta, eu falei, pô, Deus, hoje eu não consigo fazer hoje. E eu acho que isso também é o Espírito Santo que faz a gente reconhecer, né? Tipo, não, eu não dou conta. Não dar conta significa lembrar que é pelo Senhor mesmo que a gente faz, né? Senão a gente se ensoberbece até no... Né? Assim, não, eu dou conta, eu sou bom, né? Então talvez a gente podia finalizar, não sei se você quer falar mais alguma coisa, e orar. Assim, todo dia eu lembro que eu não dou conta. Porque Deus me deu, né, vamos lá, a fala truncada. Então, todas as vezes que eu falo assim, não, hoje eu vou detonar na pregação. Eu falo assim, mas... exato. Se eu conseguir falar, pode até ser. Mas eu tenho que primeiro conseguir falar. Então, isso é um lembrete, né, cara? É um lembrete, né, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Então, isso é importante, assim. A gente precisa ser lembrado o tempo todo que todas essas coisas que nós precisamos viver para sermos elas provêm de Deus e elas devem voltar a Deus. E esse nosso esforço, né, ele precisa ser justamente para que isso aconteça. É para que a gente viva essa vida além de nós mesmos, mas totalmente devotados àquilo que Deus nos deu, sendo fiéis àquilo que Deus nos deu. Eu gosto aqui de uma parte que a Karine colocou na lição, né? Que diz assim, Efésios 4 não é apenas a teologia abstrata, mas um chamado ético concreto. A unidade já foi criada por Deus e a igreja deve preservá-la. A maturidade cristã é corporativa, não individualista. E isso talvez seja uma das coisas mais desafiadoras para a igreja de um mundo individualista, de um mundo consumista, de um mundo que quer resolver os seus próprios dilemas. Né? Então, talvez o nosso maior desafio, né, é desconsumizar a igreja. Eu falo isso porque, com muito carinho, assim, tem muitos dias que eu saio assim, eu me sinto literalmente consumido pelas pessoas. É como se eu fosse alguém que vai fornecer algo. Então, se eu me sinto assim, pensa o tanto que a gente se relaciona com Deus dessa maneira, né? Nossa, sem dúvida. E Deus não... E assim, isso é perder privilégio, né? Isso é perder toda a beleza do que é ser cristão, porque eu não preciso consumir a Deus. Eu posso me relacionar com o Pai. E é isso que a gente está perdendo quando a igreja, o povo de Deus, o próprio Deus, se torna apenas um fornecedor da minha ideia sobre a vida. Então, que Deus nos dê a capacidade de sairmos dessas falsas narrativas que muitos dizem que são até mesmo cristãs, né? E nos dê a paz. Amém. Porque ele estabeleceu a paz entre o judeu e o gentio. Então, já não existe mais, né, essa barreira entre nós. Amém? Vamos orar? Ora aí por nós. Ora por nós. Senhor, obrigado pela tua graça. O que seria de nós sem ela? Do seu amor
que se colocou em movimento, se esvaziou, suportou. E hoje nós estamos aqui. Por isso eu quero orar por cada irmão, por cada irmã que participou conosco desse GR de Bolso. Sim, sim. E agradecer pelo privilégio que nós temos de falar dessas coisas, de bater o martelo no prego mais uma vez, para que a gente cresça como igreja. Por isso, Pai, nós abençoamos a vida da Ponte, Amém, aquilo Deus. que temos vivido, as pessoas que têm chegado, aquelas que têm sido enviadas pelo Senhor para outros lugares. Nós somos gratos. Sim, Deus. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações nesses dias a humildade, a mansidão e a paciência. E que a gente tenha a ousadia de colocar para fora os dons que o Senhor nos deu. Sim. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Valeu, meu querido. Valeu, Divex. Vai em paz você também que está aí ouvindo a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo GR de Bolso. Tchau, tchau.